essa indústria ela influencia na política e o quanto coloca grande parte da população, principalmente a população que não tem tanto acesso à educação e à informação, nesse nível, nessa relação de necessidade, assim, né? Até eu estava lembrando quando eu era pequeno e lá na Zona Leste, né? Onde eu cresci, carne era um potinho de ouro. Um pedaço de carne, o presunto, o queijo, era uma coisa assim. A gente colocou num patamar de desejo, né? Para quem é pobre, classe média baixa, era uma coisa assim, gigante. Tem até uma expressão que fala que pobre só come carne quando morde a língua, por exemplo, né? Para mostrar que comer carne era uma coisa de quem era bem sucedido e tinha grana. Como que vocês chamam? Frios? Embutidos. Embutidos era domingo, basicamente, quando tinha. Então, assim, uma vez por mês. Então, o quanto a própria indústria, para lucrar, ela coloca essa sensação, essa relação de necessidade na população, para que assim tenha maiores ganhos, né? Então a gente não consegue desassociar. Sim, e assim, se a gente for pensar também, tem um argumento que diz que mas a agropecuária é o que sustenta a economia no Brasil e tal. E a gente vai pensar, poxa, se for muito dinheiro na mão de poucos, vamos continuar assim, porque tá dando certo para poucos. Você vê o dono da JBS compra políticos de calibre assim, presidencial. Né? Então a gente não pode continuar com isso. Não é assim que se sustenta uma economia, né? E falando um pouco sobre política também, se a gente pegar os números dos recentes escravos que foram libertados, assim, a gente está falando dessa década, a maior parte deles está na pecuária. Ou seja, o sistema que é criado nessas regiões para que a pecuária seja lucrativa é de exploração do ser humano também. Tem um documentário chamado Sob a Pata do Boi, que tem streaming, dá para assistir pela internet, e tem um pecuarista falando lá, assim, com a cara lavada, assim, que ele foi escravocata. Ele conta a história de como que ele capturava, assim, as pessoas para pôr na lavoura e abrir espaço para pasto, assim, é ridículo. É muito cruel. Eu tenho essa informação sobre escravos que você falou, só para contextualizar em números. De acordo com a pesquisa de 2017, 51% dos casos de trabalho escravo estão ligados à pecuária. Quantos por cento? 51%. Só pra gente contextualizar. Ju, te cortei, desculpa. O Luiz, ele comentou que é bem real isso do valor que a carne tem no sentido não valor fixo, não valor de moeda, mas de ganhos e de poder sobressair na sociedade e de ter um custo maior. E aí eu me pergunto o porquê, até hoje, quando se diz vegetarianismo, as pessoas também relacionam a valor. Então, ser vegetariano é caro, eu não tenho dinheiro agora para ser vegetariano. Mas o caro, na verdade, a gente vê a carne. Então, algo que eu gostaria de comentar é que, assim, o vegetarianismo, ele acabou ficando muito estampado como algo industrializado, como forma de imitar. Então, o vegetariano, ele não vai comer a carne de soja, não é isso que consiste em ser vegetariano. O vegetariano vai comer o arroz, feijão, e no lugar do bife, ele vai comer batata, legumes, brócolis, verduras, enfim, que são muito mais baratas do que aquele bife. Eu percebo isso, e isso está uma das perguntas que a gente recebeu, e eu vou trazer esse ponto daqui a pouquinho. Antes de chegar nas perguntas, eu queria trazer mais uma pergunta para vocês aqui. Eu tenho algumas informações, mas por que se tornar vegano, então? Tem um texto legal aqui que fala, tem alguns pontos, né, pelo planeta e tal, mas eu queria ver a opinião de vocês, tipo, por que a gente tem que convencer as pessoas a se tornar vegano? Aqui, nesse grupo, a gente já tem três causas bem importantes, né? Que é a causa política do Luiz, do meio ambiente, do Zico, e minha do Diogo pelos animais. Aqui faltou uma causa bem importante, frequente, que eu tenho mais relação, que é pela saúde. Que eu recebo muitos pacientes que gostariam de se tornar vegetariano por nenhuma dessas causas, mas porque quer ser mais saudável.
E, além dessas, a gente sabe também tem religiosas. E mais alguma? Eu acho que as principais motivações são essas que a gente falou. Um parênteses também, eu acho que é bem por aí, Ju. É nítido que você ter uma alimentação, né, baseada no veganismo, em plantas e tudo mais, vegetais, né, ela é mais saudável. Sim. Aí eu fico me perguntando o quanto somos superior, porque a gente está cometendo um ato tanto quanto não inteligente, né, em consumir uma carne que não vai nos fazer bem e tudo mais. O que a gente mata a gente. Sim. Eu tenho umas informações aqui, então eu vou tentar passar por todos esses pontos que você falou, Ju. Né, E aí a gente vai comentando. Então, pelo planeta, de acordo com esse texto aqui, tem algumas coisas do tipo 1 kg de carne bovina emite em média 335 kg de gás carbônico, né? Que dá mais ou menos um rolê de 1.600 km de carro. Então, se você pegar um carrinho aí e der 1.600 km, você consumiu quase a mesma coisa que 1 kg de carne em diária. Né? Só para vocês entenderem, você pega o consumo médio, né? É daqui até a Bahia. É coisa pra caramba. Né? E não só o gás carbônico, como o próprio metano, né? Que vem dos gases. E aí tem outro dado que é legal, que é a pecuária. Legal, né? É interessante falar que a pecuária é responsável por 14% da emissão de gases do efeito estufa como um todo. Né? E o que o Luiz falou sobre o desmatamento, 80% do desmatamento no Brasil é de responsabilidade do setor pecuário. Então as queimadas da Amazônia aí tem alguns motivos. Um outro dado legal de se trazer hoje morrem um boi, um porco e 190 frangos por segundo no Brasil, de acordo com o IBGE. E vários índios, vários ativistas ambientais. Esses números não incluem os peixes. Os peixes eles têm uma dificuldade de medir, de mensurar, porque eles são calculados em toneladas, né, e não em indivíduos. Então, sempre quando a gente fala de peixe, a gente fala assim na ordem dos trilhões por ano. Assim. Então, talvez nesse segundo que 190 frangos, um porco e um boi, deve ter aí mais de 1.000 peixes, com certeza. Com certeza, né? Porque tem os peixes que morrem diretamente também, né? Sim. Na rede. Então, uma caça de peixe grande, de peixe pequeno, vários peixes grandes ficam presos na rede também. Baleia, golfinho, lobo marinho, tartaruga. A gente perde muito com isso. É a questão do canudo, né? que agora ninguém usa canudo porque machuca as tartarugas e fica preso, mas come peixe. Então, assim, um milésimo do problema é o canudo. O problema está sendo o consumo, né? O problema está sendo você comer no almoço, no jantar, um filé de peixe. Sim, quase metade do plástico dos oceanos é de rede de pesca. Foda, né? Bom, tem vários pontos. A gente vai colocar esse link aqui para vocês darem uma olhada. E eu acho que é super válido vocês olharem e sentirem-se minimamente sensibilizados. E tem algumas perguntas aqui. Eu tenho alguns pontos de saúde. Nossa, ótimo. Que acho que a gente pode colocar também, né? Porque a gente só está falando da parte dos animais e do meio ambiente. Mas, assim, existem milhares de estudos que mostram o porquê que o vegetarianismo ele pode ser vantajoso quando a gente fala de saúde. E quando eu digo vegetarianismo, eu estou falando da alimentação plant-based, que assim, a alimentação plant-based necessariamente é vegetariana. Mas ela é uma alimentação rica em alimentos integrais, não processados, principalmente folhas verdes, legumes e verduras, e principalmente sem o mínimo possível de industrializados e açúcar. Então, essa é uma dieta considerada saudável. E aí tem um compilado aqui que saiu no JAMA, que é o International Medicine Journal, que é muito bem recomendado, então as fontes são bem seguras. E aí ele fez uma avaliação de mais de 150 estudos, se não me engano, mostrando que uma dieta plant-based, ela tem a capacidade de reduzir a pressão arterial, então pode ser, quem sabe, um dia um tratamento para hipertensão arterial. Tem um menor risco de doenças cardíacas, menor risco de câncer, lembrando que a OMS colocou, eu acho que em 2018, 2017, o bacon, a linguiça, a salsicha, ou seja, os embutidos,
como alimentos cancerígenos na mesma medida que o câncer que o cigarro está para o câncer de pulmão. Isso não quer dizer na mesma frequência, mas sim com a mesma relação. Tem o menor risco de desenvolver obesidade e eu adoro essa questão que ele fala que é o menor risco de morte. Então, vegetarianos têm menor risco de serem atropelados na rua, tô brincando. Mas é que a imensa maioria das causas de morte que a gente tem hoje é por doenças cardiovasculares, muito mais do que guerras, muito mais do que acidentes ou mortes violentas. Ou seja, ser plant-based, ser um vegetariano saudável, reduz muito a sua chance de morte em diversas doenças. Massa. Pronto? Depois dessa, pode ser. Galera, valeu, tchau. Go vegan. Bom, tem algumas perguntas aqui de várias Gabis, vários Cláudios. Então eu vou trazer e vocês vão comentando, né? A primeira é: vocês sentem falta de alimentos como carne? A Ju? Não sinto, gente. Nem sei o que é. Não gosto nem do cheiro. Nossa, eu associo essa falta assim, a de repente, sei lá, em algum momento que eu esteja com muita fome, não me programei direito no dia, sinto fome, tô diante de algo não vegano e aquilo me dá vontade porque eu sei que mataria a minha fome, mas não pelo gosto. Pelo gosto eu não sinto falta de nada. Eu também não sinto falta da carne, nunca gostei, na verdade. O leite, eu detestava ovo, não conseguia chegar perto. Mas às vezes eu sinto saudade, né? Daquela bolachinha doce, sabe? Que aí vai leite e tal. Mas aí hoje você já tem outras opções para conseguir matar essa vontade. Tem bolacha recheada, a Ju não vai gostar. Que não é saudável, mas tem algumas bolachas, tipo a Oreo, por exemplo, não tem eu adoro o Oreo. Sério? É sério? É leitina de soja. Eu não comprei óleo porque eu achava que era base de leite. Vacilou. Comprarei, mas a Traquinas eu sei que não Mas não é saudável, viu? Traquinas, É verdade? Traquinas Não espalha. Nossa, amanhã. Então, o que é caro é ser saudável, não é ser vegetariano, né? Porque opções a gente tem, opções baratas. Traquinas é R$2. Propaganda aqui, me contrata. Mas acho que isso de sentir falta também é questão de hábito, sabe? Eu fiquei uma temporada sem glúten agora recentemente, eu sou pirado em pão francês, assim, pão em geral, eu gosto muito. E aí no primeiro dia foi horrível, sabe? Tava, subindo as paredes assim atrás de um pão, resisti, segundo dia um pouco melhor, depois de uma semana você passa a levar numa boa e depois de um tempo você esquece que existe. Eu acho que com a exclusão de produtos de origem animal é a mesma coisa. Você vai sentir falta no começo. Eu me permitia deslizes no começo, então eu era muito chocolatra, quase todo chocolate tem leite. Então eu me permitia, eu sentia vontade de ir lá e comia, mas quando eu comia eu falava, caramba, não vale a pena. Pô, é gostoso e tal, mas sabe, minha ética tá em primeiro lugar. E aí eu fui deixando aos poucos. A dica que eu dou é essa, se permita deslizes no primeiro mês, porque aquilo vai te fazer entender que não vale a pena. A hora que você põe na boca, você vai falar, poxa, era por isso que eu tava, sabe, me sacrificando, assim, não vale a pena. Eu percebo isso com ovo. Ovo pra mim tá sendo mais difícil de consumir como um todo. Então às vezes eu consumo um ovo frito, por exemplo, e eu, termino de comer, bate e faz mal psicologicamente mesmo. Caramba, por que eu fiz isso, sabe? Vamos lá, mais perguntinhas aqui. Ju, essa aqui acho que é direto pra você, né? O que você acha do crescimento da criança sem carne, né? E, nunca introduzir ela numa dieta com a base de carne, uma dieta onívora. Bom, tô aqui, firme e forte. Não, tô brincando, mas é assim. O Ministério da Saúde, ele fez um comunicado há 1 ou 2 anos atrás, afirmando que uma dieta vegetariana, entre aspas, vegana, ela é saudável, sim, em todas as fases da vida, desde gestação até lactação e no crescimento. Então, qualquer pessoa, qualquer médico que vá contra uma dieta vegana e diga que ela não é saudável, está indo contra o Ministério da Saúde. E esse comunicado foi, na verdade, bem tarde, porque no resto do mundo a gente já tem essas recomendações de vários órgãos de saúde há muito antigos. Então, assim, a carne é algo que não é imprescindível para o ser humano. Pelo contrário, na verdade, a carne a gente está vendo nesse momento que faz, na verdade, muito mais mal do que bem.
Então a criança ela vai crescer, vai ficar bem, desde que, como todas as dietas, ela tem